É possível que a gente diga que hoje o mundo é melhor porque existe antibiótico, existe vacina. Mas, por exemplo, uma epidemia hoje, ela contagia o mundo muito mais rápido do que há 1000 anos atrás. É verdade. Mas matou muito menos gente. Matou menos do que a gripe espanhola porque a gente tem vacina, né? E porque, a priori, é muito provável que o coronavírus tenha sido menos letal do que foi a gripe espanhola. A priori, né? Pelos números, pelo menos no começo, antes de ter vacina, né? Então, a gente não pode... O problema é fazer esses comparativos. Provavelmente alguém que era muito bem de vida em Roma tinha a impressão de que aquele era seguramente o momento em que a humanidade tinha evoluído. Mas pra ele Certo? Para ele era. Só que o Império Romano acabou. A sociedade que a gente vive hoje, a democracia liberal, também pode acabar. Ela pode ser ultrapassada por um sistema como o chinês, que tem riqueza material, mas não tem democracia. Isso é uma possibilidade real. Real de acontecer ao longo do século XXI. Não há como provar, porque em história você não prova nada. Mas é possível. A humanidade, ela normalmente as pessoas preferem comer e dormir do que discutir ideias. Certo? Porque discutir ideias é um luxo. Mas enquanto a gente mantiver a nossa sociedade... Discutir ideias parece ser... Não tenho mais nada pra fazer. Sim, Então, né? mas isso que eu quero dizer por luxo. Mas existe uma memória social. Existe uma consciência coletiva, de certa forma. Fala no microfone. Pô, desculpa. E ela se mantém ao longo das eras. Não? A gente não vai perder o conhecimento que a gente... Tipo, a gente tá chegando em cada vez mais, a gente tem um conhecimento mais avançado da realidade. Inteligência artificial, robótica, o caralho 4. Essas coisas, elas não tendem a sumir, eu acho. Não, mas elas podem ser usadas para qualquer coisa. Pro mal, inclusive. É verdade. claro. Sim, A inclusive, eu tô com Alemanha... medo pra caralho dos robôs com inteligência artificial. A Alemanha que degenerou no Não, me nazismo... dá esse isqueirinho, empresta aí. A Alemanha que degenerou no nazismo era, dentro do cenário europeu, um dos países que tinha mais gente que a gente pode chamar, grosso modo, com conhecimento, vai. Que não é tão evidente assim, mas se a gente falar de inteligência compreendida como acúmulo de conhecimento, organização de conhecimento, produção de pessoas reconhecidas como tendo conhecimento, a Alemanha era seguramente um dos lugares onde você mais tinha isso no mundo. E, no entanto, eles fizeram o que fizeram Talvez no seja até nazismo. por causa disso. Entendeu? Então, a tecnologia fez com que a humanidade fosse muito mais letal do que era 1000 anos atrás. Ou talvez por eles serem, na época, a sociedade mais avançada em referência aos seus pares, criou uma sensação da cultura que eles eram superiores. Talvez aquilo ajudou a vender a narrativa que no final foi destrutiva. Hoje, gente tipo europeia, americano, continua achando que é superior. Eles continuam achando que nós somos um lixo. Sim. É que hoje você tem mais mise-en-scène, você tem mais jogo de cena, né? Por causa da imagem, inclusive. Sim. Hoje você Então- precisa parecer gente boa, né? Mais, porque você aparece mais, tem mais visibilidade. Então, a gente pode evoluir tecnicamente, o que a gente tem evoluído nos últimos 300 anos, sem dúvida, tecnicamente, mas isso não prova nada de que a gente não faça uma grande merda dentro de 50 anos. Com certeza. Não há nenhuma prova Muito disso. provável que a gente faça. Então não há prova que a humanidade evolui no arco longo de tempo. Tecnicamente, nos últimos 300 anos, que foram bem atípicos nesse sentido, a gente evoluiu tecnicamente, não há dúvida. Mas isso não prova que a gente usará, por exemplo, dos próximos 300 anos, a tecnologia para nada que a gente considere uma evolução moral, que é isso que está em questão. Pode É a crer. evolução moral que está em questão, não a técnica.